como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Eduardo Maciel, sou professor de vocês nessa disciplina de angelologia e hoje nós chegamos na aula de número 3. Tem muita coisa boa para a gente aprender nesta noite. Os alunos estão ao vivo do Jardim Palmares, de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e também os alunos que estão vendo essa disciplina gravada no nosso portal de aluno. Talvez você esteja vendo de manhã, de tarde ou à noite. Sejam muito bem-vindos ao Instituto FASTEF. Como eu gosto de fazer, toda aula, eu gosto de relembrar aquilo que foi falado na nossa última aula. Na nossa última aula, nós focamos na natureza dos anjos. Falamos que os anjos, eles são seres criados, seres celestes, seres imortais, seres numerosos, seres assexuados, não tem anjo e anja, anjo masculino, anja feminina. Falamos que os anjos são extremamente sábios e poderosos, rápidos, velozes. Se você não assistiu essa aula, a aula de número 2, vai lá no portal de alunos, procure essa aula, porque ela é de suma importância, onde nós falamos da natureza dos anjos. Hoje nós vamos continuar falando desse assunto angelologia, e o nosso tema é os anjos, as suas funções e ministério, porque cada anjo ele tem uma função, cada anjo ele tem ali uma atribuição que Deus deu, e também cada anjo é um ministro. Então nós vamos entender melhor o ministério angelical e a função dos anjos. Falando em função, por função, nós entendemos ser o exercício de uma atividade. Toda pessoa que exerce uma atividade, ela tem uma função. Qual é a minha função aqui nessa aula? Ser o professor de vocês, orientar vocês. Essa é a minha função. Estar aqui toda semana, toda aula, orientando você. Não posso deixar você na mão nesse compromisso. É a minha função. Basicamente, os anjos, eles possuem duas funções. Uma função que nós podemos denominar de ordinária e a outra função que nós podemos também denominar de extraordinária. A função ordinária, ela é habitual, aquilo que os anjos fazem sempre. E a função extraordinária é de natureza especial, não é aquilo que os anjos fazem sempre, ou seja, eles fazem em ocasiões especiais. Não é ordinário, é extraordinário. É fora da agenda dos anjos, digamos assim. Vamos entender as duas. A primeira, a função ordinária. Em sua função ordinária, a sua principal atividade é de louvar e adorar a Deus. Semana que vem, na próxima aula, nós veremos a classificação dos anjos. E aí vocês verão muita coisa sobre os querubins, que são os adoradores. Por louvor, entendemos ser a atividade de enaltecer alguém, de fazer apologia, de elogiar. Então, louvor é isso. Por isso que nós damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Adoração é um sentimento de amor extremo, de devoção, de reconhecimento de autoridade suprema. Adorar, a gente só pode adorar a Deus. Os anjos, eles prestam louvores e também adoração de forma contínua. E os textos bíblicos que nós vamos ver, eles vão confirmar
essa atividade angelical. Os anjos adoram a Deus em todo tempo e nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre esses louvores, que falam sobre essas adorações. O primeiro texto está lá no Salmo 148, versículo 1. Particularmente é um texto que eu gosto muito. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, ou seja, os anjos. Louvai-o nas alturas. Nós gostamos muito, quando vamos à igreja, né? Daquele momento de louvor. A gente gosta muito daquele momento de adoração. Geralmente, os primeiros minutos da nossa liturgia, a primeira meia hora ou os primeiros 40 minutos, a gente gosta desse momento para enaltecer, para louvar a Deus. Agora imagina quando nós estivermos lá no céu com Jesus, aonde nós poderemos fazer isso de maneira ininterrupta, aonde nós vamos louvar e adorar a Deus em todo o tempo. Vai ser tremendo. Isaías capítulo 6, versículo de número 3, é um outro texto que a gente pode abarcar aqui. E clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E assim será o nosso louvor lá no céu, hein? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, a glória de Deus, ela se manifesta na terra, quando aqui na terra existe um povo comprometido, adorador, um povo que louva a Deus em espírito e em verdade. Por que que a palavra diz, o próprio Jesus ensinou a mulher samaritana que a nossa adoração, ela deve ser uma adoração em espírito e em verdade? Porque tem muita gente que adora, mas adora de maneira falsa, de maneira fingida, adora de qualquer maneira, não há excelência nesse ato. E nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, para que essa terra seja tomada dessa glória do Senhor. Também temos um terceiro texto que fala lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então essa é a função ordinária dos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, eles têm, por natureza, por função ordinária, adorarem a Deus, adorarem o Espírito Santo, adorarem o Filho, adorarem a Jesus. Tem mais um texto que eu separei aqui, tem no material de vocês didático, que é Apocalipse 5, versículo de número 11 até o 13. Esse texto também é um texto muito bacana. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número desses milhões e milhões e milhares, de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e as ações de graça. Quem são esses milhões e milhões, milhares e milhares? São os anjos de Deus, né? E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas todas as ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre.
Então, essa adoração sincera, essa adoração intensa, alguns dizem até sobre uma adoração extravagante, é aquilo que os anjos fazem e é aquilo que nós, como cristãos, devemos fazer, adorando a Deus com toda intensidade, com todo amor, com toda a reverência, tendo a ideia do que Eclesiastes nos fala, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A casa do Senhor não é uma casa de show, a casa do Senhor não é a casa da sogra, a casa do Senhor não é um lugar qualquer. É um lugar de adoração, é um lugar consagrado para aquilo. E as pessoas precisam entender sobre a casa de Deus e a adoração, a reverência, o amor que nós temos entregue. Vamos agora ver o segundo tipo de função dos anjos. Já falamos da função ordinária, agora vamos falar da função extraordinária. Nessa função, o texto de Hebreus 1,14 informa que os anjos zelam pelo bem-estar daqueles que hão de herdar a vida eterna. Não são, porventura, todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, professor, o que é a função extraordinária dos anjos? A função extraordinária dos anjos tem a ver com um zelo, tem a ver com um cuidado, tem a ver com um bem-estar daqueles que hão de herdar a vida eterna. Quem há de herdar a vida eterna? Eu e você. Nós vamos passar a eternidade com Deus. Se nós vamos passar a eternidade com Deus, os anjos aqui na terra, eles zelam por nós. Ele nos guarda. A Bíblia Sagrada diz que os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha o zelo, olha o amor, olha o cuidado que Deus tem para conosco. Porque os anjos nada mais são do que ministradores de bênçãos. Para Lutero, grande reformador, em 1517, ele conseguiu reformar a igreja. As palavras do escrito de Hebreus aos Hebreus, a carta aos Hebreus, foram parafraseadas da seguinte maneira: o anjo é uma criatura espiritual, como nós vimos na última aula, celeste, sem corpo, criada por Deus. Nós vimos na primeira aula que quem criou os anjos foi Deus, para o serviço da cristandade, eu e você, e da igreja. Então, os anjos são seres criados por Deus para serviço, para ministério, para diaconia. E a palavra ministério, ela tem uma conotação muito interessante, né? A palavra ministério é uma palavra que tem a sua origem no termo grego huperestes. E huperestes significa aquele que rema, ou seja, um membro da tripulação ou de uma embarcação que rema. Porém, esse termo refere-se também à prestação de serviços. Quem são os ministros do atual governo? São aqueles que foram escolhidos para, teoricamente, servir a população. Ministério é serviço, prestação de serviço. Como nós já vimos anteriormente, nas aulas passadas e hoje também, esse ministério, esse serviço, ele é evidenciado na adoração, na função ordinária dos anjos, que prestam continuamente a Deus adorações
e ao serviço que ministram em prol dos santos, função extraordinária, conforme diz Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que a Bíblia diz em Hebreus 1,14? Deixa eu pegar as escrituras aqui, porque eu não preenchi no Data Show. Pior que a minha Bíblia tá longe, né? Deixa eu abrir aqui uma tela no computador para gente entender o que Hebreus 1,14 ele fala. Vou abrir aqui Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Ele fala exatamente assim, ó. Deixa eu abrir aqui, tem alguém querendo também entrar na nossa aula, é a Etienne. Deixa eu permitir. Hebreus 1,14, os anjos são eles, espíritos, ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então essa é a função extraordinária dos anjos, servir aqueles que hão de herdar a salvação. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, dos versículos 5 ao 7, nós encontramos um anjo ministrando em favor de Elias, o grande profeta Elias, que desafiou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e estava sendo ameaçado de morte por Jezabel e caiu numa intensa depressão. E deitou-se Elias e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta, Elias, come, Elias. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija com água. E o Elias comeu, o Elias bebeu e tornou-se a deitar, foi novamente tirar um cochilo. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e tocou em Elias e disse: levanta-te, rapaz, come, porque muito comprido te será o caminho. O Elias ele estava desistido. O Elias tinha abandonado os pontos. O Elias ele estava sendo perseguido e uma pressão psicológica muito grande em cima dele. Uma grande pressão psicológica. Mas o anjo foi até Elias em uma função extraordinária e deu para ele pão, deu para ele água, e ele foi redobrando as forças, retomando o sentido, porque a jornada e a missão eram grandes e ele não poderia titubear. É importante, nesse estudo que nós estamos fazendo dos anjos, da angelologia, identificar a relação específica que os anjos têm em relação ao próprio Deus, em relação a Cristo, em relação à igreja, em relação aos salvos que somos nós. Não são todas as situações, não são todas as circunstâncias que temos consciência que estamos sendo auxiliados pelos anjos. A gente não pode afirmar de antemão quando os anjos aparecerão para trabalhar em nosso favor. Muito menos nós podemos orar diretamente a eles para nos atender. A nossa oração, ela deve ser dirigida exclusivamente a Deus, usando o nome de Jesus, que é o nome sobre todo o nome. E nós não podemos cravar
que um anjo de Deus vai vir aqui agora e vai fazer isso ou aquilo. Porque os anjos, eles são enviados por Deus. Se existe uma missão, se existe uma função extraordinária aonde os anjos precisarão intervir, quem vai definir isso é o próprio Deus. A gente não tem a autonomia para dizer, anjo, vem aqui, anjo, vai lá, anjo, faça isso, porque os anjos, eles não são os nossos servos. Ao contrário, nós que somos servos de Deus. O Salmo de número 91, nos versos 11 e 12, expressa a realidade da atuação dos anjos em favor dos salvos, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. A Bíblia Sagrada descreve várias atribuições dos anjos, várias atribuições angelicais. O Champlin, que é um grande filósofo, um grande teólogo, ele vai resumir essas atribuições dos anjos da seguinte maneira. Primeira, os anjos, eles têm uma função de anunciar e de avisar de antemão. Nós temos várias referências, episódios. Se você quiser até printar a tela, pode printar para você estudar depois. Gênesis 18, 9. Juízes 3, do 2 ao 4. Lucas, capítulo 1, do 13 ao 30. Lucas, capítulo 2, do 8 ao 15. Apocalipse, capítulo 1, versículo 22. São várias referências que você pode tomar nota, que você pode printar a tela, porque os anjos, eles têm essa função de anunciar ou de avisar coisas que irão acontecer de antemão. Lembra na primeira aula que eu falei que os anjos, eles são mensageiros? Se eles são mensageiros, eles têm essa prerrogativa, eles têm essa missão. Segundo, os anjos, eles podem guiar, os anjos, eles também podem instruir. Os anjos, eles têm essa prerrogativa. Pode instruir, pode guiar. Está lá em Gênesis 24, Gênesis 28, Êxodo 23, Números 20, Atos capítulo 7, 38 e 53, Gálatas 3:19. Eu até vou pedir para vocês lerem essas referências como dever de casa essa semana, até a próxima aula, que você possa entender que os anjos, eles têm uma missão de guias e também de instrutores. Eles instruem e eles também podem guiar. Nós temos ainda uma outra função aqui de anjos, que é a de interpretar visões. A visão de Zacarias 1:19, a visão de Daniel 7:16, a visão em Apocalipse 17, versículo 7. Todas essas interpretações de visões que alguém teve, os anjos foram usados por Deus para trazer interpretações, para trazer luz, para elucidar. Os anjos têm essa função de elucidação, trazer luz para aquilo que estava obscuro, para aquilo que não estava tão nítido
digamos assim. Temos uma outra função dos anjos, que é guardar, que é defender. O que explica os anjos guardiões e os seus serviços. Temos o Salmo 34:7, temos Gênesis 32:24, temos Êxodo 14:19, temos Daniel 6:22, temos Mateus 18:10. Os anjos fazendo uma função de guardiões, fazendo uma função de defensores, defendendo grandes personagens bíblicos, defendendo homens que dependiam exclusivamente de Deus. Temos mais funções aqui para os anjos: ministrar aos necessitados. Os anjos, eles são ministradores de bênçãos. E quando você estiver necessitado, pode ter certeza que Deus mandará um anjo ali para te acolher, para te acudir, para atender a sua necessidade. Gênesis 21:17, Êxodo 3:7, 1 Reis 19, do 5 ao 7, Marcos 1:13, Atos dos Apóstolos 5:19, além de Lucas 22:43. Então, uma série de referências aí que nós podemos ter como base, colocar ali nas nossas anotações, printar a tela e fazer com que essas referências essa semana seja aí um material de estudo para a gente se aprofundar ainda mais nessas missões, nessas funções angelicais. Temos ainda duas aqui, ó. Ajudar os homens a atingir o seu destino. Qual é o nosso destino? Ir para o céu, salvação. Hebreus 1:14. E assegurar no julgamento, tanto temporal como escatológico. O julgamento temporal, os anjos nos assessoram, nos ajudam, nos iluminam. Também o escatológico, que é a maior reunião de todos os tempos, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos Atos 12:23, nós temos Mateus 25:31, nós temos Lucas 12:8 e 9. O que não vão faltar essa semana são referências bíblicas para vocês trabalharem. O que não vai faltar é Bíblia, é estudo periódico, porque estudante de teologia tem que ter contato com a Bíblia. Estudante de teologia tem que amar as Escrituras. Mais uma função dos anjos: a adoração celeste. Os anjos, eles são adoradores celestiais, tanto agora quanto no estado eterno. Tanto hoje, enquanto a humanidade está aqui na Terra, quando também Jesus voltar e eternamente os anjos vão cumprir a sua missão ordinária, que é de adoração. Isaías 6:3, Lucas 2:13, Apocalipse 19, dos versos 1 ao verso de número 3. São referências aí de anjos, adoradores, aonde semana que vem a gente vai expandir esse assunto falando dos querubins. Deu para entender, turma? Até aqui, alguma dúvida? Jaqueline, Jane, Etienne, Luciano, Jean, que está com a câmera fechada, pastora Renata, missionária Renata, Ronaldo, Priscila, que está com a câmera fechada porque está em reforma, Mônica, Priscila está dizendo bem explicado.
Então tá bom. Márcio tá por aí também. Dúvidas? Nenhuma? Só no dia da prova? Misericórdia. Vamos falar então, já que vocês não têm dúvida, missionária Renata está dizendo nenhuma dúvida. Vamos falar então, já que vocês estão sem dúvidas, sobre o caráter dos anjos. Como é que será o caráter dos anjos, hein? Será que o anjo, ele é sem caráter? Sem caráter não existe. Ou a pessoa, vou falar de seres humanos, tá? Ou o ser humano ele é bom caráter, ou ele é mau caráter. Sem caráter não existe. E a gente vai ver agora os anjos. Será que os anjos eles têm um bom caráter, ou será que os anjos eles têm um mau caráter, um desvio de conduta? Primeiro a gente precisa entender o que significa a palavra caráter. Caráter é um conjunto de qualidades que distinguem-se, ou seja, que se diferenciam. Trata-se da formação moral, trata-se da índole, ou do ser humano ou do anjo. É importante notar que os anjos, eles são dotados de personalidade. Eles não são seres humanos, eles são seres celestes, mas eles têm a sua personalidade. Tanto é que cada um tem uma função, cada um na hierarquia tem uma posição, a gente vai ver na próxima aula. E isso fica evidenciado, por exemplo, em Lucas, no capítulo 15, no versículo 10, quando as suas emoções são manifestas da seguinte maneira. Então o anjo, ele tem índole, ele tem moral, ele tem personalidade e as emoções angelicais são manifestadas. De qual maneira, professor Eduardo Maciel? Lucas 15, 10. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos. Anjos de Deus. Quando um pecador se arrepende. Glória a Deus, né? Eu estava na igreja domingo agora e nós estávamos celebrando a vida de 1.573 irmãos que se batizaram esse ano. De janeiro até final de agosto foram 1.573 pessoas batizadas. Quando elas foram lá para cima do púlpito, lá do altar, receberem o certificado de batismo, a igreja celebrou, a gente bateu palma, a gente glorificou. Não pelo número, podia ser 10, podia ser 15, mas esse ano, juntando todos os batismos, foram 1.573. Agora imagina os anjos. Quando um pecador ele se arrepende, a emoção, a festa que os anjos fazem. Esse caráter, essa índole angelical, ela é verificada nos anjos da seguinte maneira. Os anjos são obedientes. Tem gente que não obedece, hein? Os anjos obedecem. O verbo obedecer tem a sua origem lá no latim, oboedire, e tem o significado de ouvir alguém. Ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir alguém mais velho, mais experiente. Dar crédito, crer. Na obediência, existe submissão, há submissão. A vontade de alguém, respeito, reverência.
Os anjos obedecem em quem eles creem, ou seja, o próprio Deus. Não se trata de servidão, mas de crédito à palavra divina. Não se trata de escravidão. Ah, os anjos são capachos, os anjos são escravos. Não, 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 não. Se trata de amor. Porque aonde há submissão, há amor. Aonde há submissão, há respeito. Aonde há submissão, há alegria. Dar crédito, ouvir alguém, se submeter à vontade de alguém. Existem pessoas que têm problemas com hierarquia. Ah, eu não obedeço ninguém, eu não presto conta para ninguém. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E pessoas que têm uma alta cerviz e não conseguem ser submissas, obedientes, elas não vão gostar do céu, não. Porque no céu tem hierarquia. Hierarquia de anjo, hierarquia da própria Trindade. O céu é um lugar de hierarquias. Então os anjos, eles entendem, eles são obedientes. Eles obedecem ordens divinas e não questionam. Se sair um barulhão aí, agora, como se tivesse caindo no prédio, é porque aqui do lado onde eu moro tem um heliponto. E o helicóptero está pousando agora para pegar alguém que terminou o serviço 8h43 da noite. Então o helicóptero acabou de pousar. Algum empresário aqui no prédio comercial deve estar saindo agora para ir para casa, ficar com os filhos, ficar com a esposa, né? Por isso que tem hora que faz um barulhão. Não sei se vocês ouviram aí, mas acabou de pousar um teco-teco aqui ao lado. Eles obedecem às ordens divinas e eles não questionam. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, o qual está à destra de Deus, à direita de Deus, tendo subido do céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos têm submissão, e as autoridades e também as potências, que a gente vai ver semana que vem, potestades, legiões, dominadores, a gente vai ver a classificação angelical. Então não deixe de ver a próxima aula, a aula de número 4, porque nós vamos tocar nesse assunto. Os anjos são obedientes, eles obedecem sem questionar. Eles não têm aquele, mas por que isso? Mas por que aquilo? Não, eles não querem fazer do seu jeito. Eles querem fazer do jeito de Deus. O Salmo 103:20 vai dizer: bendizei ao Senhor todos os anjos, vós excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Isso já é um exemplo para mim, isso já é um exemplo para vocês. Obedecer a voz de Deus. Se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. Se Deus diz pode, eu posso. Se Deus diz não pode, eu não posso. Eu não vou questionar Deus. Porque em um confronto entre eu e Deus, se eu ficar batendo de frente com Deus, quem vai sair perdendo? Obviamente vai ser eu. Eu prefiro obedecer. Eu prefiro estar na obediência, igual os anjos. Só temos autoridade pelo nome de Jesus sobre os demônios, que são os anjos maus. A gente ainda vai ter essa aula aí dos anjos decaídos. O homem não saberia como dar ordem aos anjos. Por isso não lhe foi dada essa capacidade.
Então não é uma prerrogativa minha, sua, ficar dando ordem para anjo. Anjo, vem aqui, faz isso. Anjo, vai lá, faz aquilo. Não. Nós oramos a Deus. E Deus, se achar necessário, ele envia um anjo para nos dar um help, para nos dar um socorro. Os anjos também, eles são reverentes. O que é reverência, professor Eduardo? Reverência é um respeito profundo, é uma elevada consideração. Nós temos lá em Neemias, no capítulo 9, no versículo 6, aonde nós podemos verificar que esta referência, a dos anjos, ela é evidente na adoração. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Gente, turma, se o exército dos céus adoram a Deus, você e eu também fomos chamados e criados para adorá-lo em espírito e em verdade. Ah, professor, mas a coisa não tá boa na minha vida, não. Tô passando muitos problemas, muita luta. É o pior momento da minha vida. Vai passar. Continue adorando. Continue glorificando, continue louvando. Igual aquele louvor da Cassiane, né? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. É adoração. E nós precisamos aprender com os anjos a adorar a Deus. Temos também os anjos na sua personalidade, nas suas emoções, sendo santos. Eles são essencialmente puros. Não tem sujeira no coração do anjo. O coração do anjo está incendiado por Deus. O coração do anjo está cheio de Deus. O coração do anjo está cheio de coisas boas. Eles são puros. Eles têm uma conduta irrepreensível. Eles têm uma conduta exemplar. Eles têm uma conduta virtuosa. Professor, o que é ser uma pessoa irrepreensível? Ser uma pessoa irrepreensível é aquele que não é chamado a atenção. Está escrito ali na plaquinha ali, não pise na grama. Por que você vai para lá pisar lá? Daqui a pouco vai vir um guarda, vai te chamar a atenção. E a pior coisa, o que estraga com a minha vida é ser chamado a atenção, estraga com o meu dia. Os anjos são puros, irrepreensíveis, virtuosos e exemplares. Eles dão exemplo. Os anjos possuem um caráter elevado, sem mácula, sem sujeira, sem corrupção, ou seja, sem pecado. Os anjos, eles não pecam. Quem pecou foi aquele 1/3 lá que se desgarrou de Deus. Esses aí são puros. Não há impureza na vida dos anjos. Apocalipse 14:10 diz assim. Apocalipse 14:10. E também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos. Os anjos, eles são puros, exemplares, santos, diante
do Cordeiro. Então os anjos estarão junto com Deus ali até para emitir os castigos daqueles que não se firmaram na verdade. Os anjos também, eles são mansos. Os anjos, eles são pacíficos, eles são brandos. Os anjos, eles não guardam rancor. Os anjos, eles não têm ressentimento pessoal contra os seus opositores, quanto aqueles que lhe fizeram muito mal. Também os anjos, eles não injuriam ninguém, não falam mal de ninguém, não caluniam ninguém, não lhes lança impropérios. O que é impropério? Ações, discursos ofensivos, palavra torpe, palavra de baixo calão, fofoca, mentira, disse-me-disse, mexerico. Mas os combatem com o poderoso nome de Jesus. Mais uma lição pra gente. Vamos ser manso, vamos ser humilde de coração, vamos ter o que os anjos têm. Nenhum tipo de rancor, de ódio. Ah, professor, só fala isso porque nunca ninguém lhe fez mal. Sabe de nada, inocente. Não existe uma pessoa nesse mundo que nunca foi afligida pela maldade que há no ser humano. Principalmente os utilitaristas que estão com você só enquanto você tem alguma coisa para lhes oferecer. O dia que você não puder mais oferecer nada, ou o primeiro não que você falar para alguém, você já não presta, você já perdeu a humildade, a igreja está mexendo com a tua cabeça. Gente, existem pessoas que são utilitaristas que eles não dão um telefonema para a gente o ano todo. Gente da nossa família. Mas quando eles precisam de algo... Ô Jaqueline, ô Etienne, ô Luciano, como é que você tá? Ah, sabe o que é? Eu tô aqui vendendo uma rifa, não quer comprar não? Ele não fala com você o ano todo, mas quando ele precisa, ele lembra. Os anjos, eles não são desse naipe. Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, quando disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Gente, o arcanjo Miguel estava numa batalha espiritual. E ele não falou nenhuma palavra feia, nenhuma palavra de maldição. Tem até pastor hoje aí que amaldiçoa as pessoas que não querem ficar na igreja dele. Eu não te abençoo. Vai dar tudo errado lá e você vai voltar chorando. Você vai pegar um câncer e por aí para baixo. Não aprendeu nada com a mansidão dos anjos. Não aprendeu nada com as escrituras, não aprendeu nada com o arcanjo Miguel, que estava numa batalha espiritual contra os demônios. Mas ele não amaldiçoou, porque a função do anjo não é amaldiçoar, porque a minha função como homem de Deus não é amaldiçoar, porque a sua função como pessoa de Deus não é amaldiçoar. A nossa função é abençoar. Essa é a nossa função. Aqui estão as minhas redes sociais. Você pode entrar em contato comigo em qualquer período. Se tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, com todo amor, com todo carinho, eu tirarei todas as vossas dúvidas. Até a próxima aula.